como o Eduardo abriu essa liturgia falando sobre o sentido comercial da Páscoa. Eu só quero lembrá-los que a Páscoa, ela é uma propriedade da igreja cristã, daqueles que creem em Jesus Cristo. É propriedade nossa, da igreja que declara que Cristo é o Senhor. Agora, olhando para o relato da ressurreição que Lucas faz, alguns comentaristas dizem que Lucas ele já está propondo uma interpretação daquilo que já havia acontecido. Por quê? Porque nós sabemos que Lucas, ele mesmo diz que ele fez uma pesquisa. Ele não conviveu com Jesus, ele não foi discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus, não sabemos se ele conheceu pessoalmente Jesus, ele era apenas um discípulo do apóstolo Paulo ou um companheiro de Paulo em suas viagens. Ele está escrevendo um livro para falar para Teófilo, talvez um oficial romano que havia abraçado a fé, e ele então descreve, a partir da sua pesquisa, o que ele ficou sabendo acerca de Jesus. E é interessante que ele faz questão de uma maneira mais extensa do que os outros autores do Novo Testamento, seja Marcos, como eu disse pela manhã, o menor evangelho, considerado o primeiro evangelho a ser escrito, ele era menor, tinha menos possibilidade de alguém ter acrescentado alguma coisa, portanto, considerado o mais antigo. Lucas já é o contrário, parece que é o mais recente. E ele está, então, apresentando para uma pessoa o relato, segundo a pesquisa dele, o que ele aprendeu, o que ele pesquisou sobre a ressurreição de Jesus. E o que ele descobre? Um acontecimento especial na vida de dois discípulos de Jesus. E um deles se chamava Cleopas. Mas não é exatamente sobre esta questão que eu quero conversar com vocês nesta noite. O que eu pretendo conversar com vocês nesta noite? Primeiro, para nós pensarmos no seguinte: Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Todos eles fazem questão de apresentar uma comunidade de discípulos que vivenciaram, de alguma maneira, o processo condenatório de Jesus, de alguma maneira ficaram sabendo tudo o que aconteceu com Jesus, e esta é uma fala de Cleopas para Jesus, como os nossos líderes pegaram aquele homem cujo mesmo nós tínhamos esperança, que seria o Redentor de Israel, e o entregaram nas mãos dos gentios para que eles o matassem. Então, todos os discípulos, de alguma maneira, sabiam relativamente bem o que tinha acontecido com o seu pastor, com o seu líder, com o seu salvador. E todos eles, os evangelistas, fazem questão de mostrar que esta comunidade, este grupo de discípulos, estavam profundamente atemorizados. Eles estavam assustados. Tanto é que Jesus coloca aqui o que está perturbando, o que está preocupando vocês. Esta é a fala de Jesus aqui no versículo 17. O que vos preocupa? Então nós percebemos que esse grupo de discípulos, eles estavam ali caminhando, estavam vivendo a vida deles num domingo, com o coração cheio de angústia, cheio de temor, com medo, preocupados. Também não era para menos. Imaginem vocês, a quinta-feira à noite, Jesus foi traído, foi entregue na mão do Sinédrio, e o Sinédrio tinha um único objetivo, que era de fazer uma inquirição, de questioná-lo, de perguntar a ele se ele sustentava
o que as duas testemunhas falsas que o Sinédrio comprou estava falando acerca dele. Só que o Sinédrio tinha um interesse em vê-lo morto. Mas aquele Sinédrio não tinha autoridade suficiente para matá-lo, para assassiná-lo. Então, o que o Sinédrio vai fazer? Vai deslocar a acusação de sacrilégio, de blasfêmia contra o templo e contra a lei de Moisés e acusar Jesus de ser um zelota. Ser zelota é um crime contra o Estado romano. E o Estado romano punia com rigor os criminosos que eram agregados ao grupo dos zelotas. Os zelotas seriam mais ou menos os terroristas que nós temos percebidos por aí, que são capazes de fazer loucuras para defender a crença deles. Também pudera. Jesus tinha um homem chamado Judas, o zelota, no seu grupo de apóstolos. Jesus tinha mais de um zelota como apóstolo. Judas Iscariotes era um zelota. Pedro provavelmente tinha uma relação com os zelotas. E a conclusão óbvia do Sinédrio é: se ele anda com um zelota, se ele defende cobrador de imposto, se ele anda com pessoas que estão ligadas ao grupo dos terroristas, dos zelotas, é uma ótima acusação para apresentarmos ao Estado de Roma. O Estado de Roma mata Jesus e nós se livramos do problema. E foi isso que eles fizeram, mandaram Jesus para Pilatos. Pilatos é o procurador romano morando em Jerusalém. O rei é Herodes, mas o procurador é Pilatos. E Pilatos vai inquirir perguntando para ele: você é o rei dos judeus? Então nós vamos percebendo que os apóstolos, os discípulos de Jesus, sabem de tudo isso. Conhecem a história, sabem da traição, sabem do conluio para trair Jesus, para matar Jesus. E tudo isso tem causado medo neles. Tem causado temor. O líder deles tinha sido morto na cruz. E Pilatos prova para a nação que Jesus era um zelota. Ainda que não fosse, mas ele diz que é. Porque ele coloca na cruz de Jesus uma placa dizendo: Rei dos Judeus. Nós matamos o Rei dos Judeus. E isso causa um espírito de medo nos discípulos. E nós encontramos então esta situação na vida dos discípulos. Estão com medo, estão aterrorizados. Quando Pilatos chega para a população, ele convoca a população, ele coloca dois homens na presença da população: Jesus e Barrabás. E pede para a população dar o juízo dela, dizendo: quem que vocês querem que eu solte? É óbvio que a população tinha uma esperança messiânica de um rei salvador que entraria e derrubaria o Império Romano e tornaria Israel uma nação independente de novo. Mas Jesus diz: eu não sou o salvador político. Eu não sou aquele salvador que vocês cantaram na semana passada dizendo: Hosana, bendito quem vem em nome do Senhor. Eu não sou esse libertador. Mas a população tinha essa esperança. Então a população fala assim: Barrabás, ele foi preso porque ele era um zelota. E como a nossa esperança é de libertação política, nós votamos para que Barrabás seja solto, que pelo menos a nossa esperança continua viva. Mas os verdadeiros discípulos que entendem que a missão de Jesus, e Jesus, ele vai usar sempre um argumento dizendo: eu sou o Filho do Homem, eu sou o Salvador. E vocês podem ver
que Jesus sempre está citando o livro de Daniel. Por que o livro de Daniel, que era considerado na época um livro esotérico, escrito no período interbíblico, quando surge o período dos Macabeus? Os Macabeus, todos nós sabemos, lutaram ferrenhamente contra a imposição do Estado de César Augusto. César Augusto morre com 34 anos. Os seus generais, Ptolomeu, Seleucida, assume o comando do império. E aí, um deles vai subir à região de Israel e quer impor em Israel a cultura helênica, a cultura da Grécia, porque, como já disse aqui, Alexandre o Grande foi discípulo de Aristóteles. O pai dele, Filipe o Grande, contratou Aristóteles para dar aula de filosofia para ele. E ele agora é o imperador, mas ele morre. Mas ele quer pôr a cultura grega dentro de Jerusalém. Ele quer que os judeus vivam a cultura grega. E ele determina, sob pena de morte, que quem lê a Torá em Israel deve morrer. E os macabeus, eles vão se levantar contra isso. Matatias era um sacerdote, da descendência do sacerdote. E ele vai liderar esse grupo. Ele vai se rebelar contra esse grupo. E ele vai impor uma nova lei, dizendo: nós somos judeus e vamos morrer judeus. Então, veja bem, os zelotas têm uma relação de resistência, como tinham os macabeus. E por isso que Jesus cita, então, Daniel. Porque Daniel, ele prega a esperança messiânica de um Salvador da nossa vida, da nossa alma, da nossa existência. No meio de uma desesperança onde o helenismo, a filosofia grega, o pensamento grego está tomando conta de Israel. E agora, no tempo de Jesus, essas coisas estão de volta. E os zelotas estão lutando, estão batalhando. Inimigo número 1 do Estado romano. E Jesus identificado como um zelota. Anda com os zelotas, é um zelota. Come com um cobrador de imposto, é um zelota. Ocasião oportuna para o sinédrio se livrar e trair Jesus e entregar para Pilatos. E Pilatos, então, solta Barrabás e condena Jesus e mata Jesus na cruz e coloca a sua inscrição: eis aqui o rei dos judeus. Eis aqui um zelota morto. Alguém mais quer se levantar contra o império? Isso causa terror, isso causa medo, espanto nos discípulos. É por isso que você encontra nos relatos dos evangelhos os discípulos com medo, fugindo, escondidos, espalhados. E esses 2 discípulos estão indo para sua aldeia, Emaús, 16 quilômetros mais ou menos longe de Jerusalém. À tardezinha, conversando sobre o que aconteceu. Um estranho se aproxima e pergunta: o que está preocupando vocês? Ora, você é o único que esteve em Jerusalém e ignora tudo o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? E Jesus fala assim: quais? Ora, mataram Jesus. Era a nossa esperança. Nós esperávamos que ele fosse o Redentor. Nós esperávamos que ele era o Messias, que ele ia resolver os nossos problemas, mas as nossas autoridades o mataram, entregaram ele para os impuros, para os gentios matá-lo. Vocês podem perceber que os próprios discípulos não tinham compreendido ainda a missão de Jesus. Ele não era um libertador político. Ele não estava se levantando contra o Estado romano. Mas as pessoas o identificaram como isso. Ora, se são discípulos de Jesus, Jesus é identificado como zelota, vocês são discípulos de Jesus, vocês também são zelotas. E isso estava causando medo neles. Eles estão assustados. Você pode ver o relato de Marcos 16, aqui de Lucas 24, de João capítulo 20, de Mateus capítulo 28, todas as narrativas falando do medo, do temor que invadia o coração
desses discípulos. Eu sei que há uma distância temporal entre aqueles discípulos e nós hoje. Mas eu acredito que cabe uma pergunta para que nós possamos atualizar a nossa mensagem. Alguma coisa causa temor no seu coração por você ser discípulo de Jesus? Por você ter Jesus como Senhor da sua vida? Ou, muitas vezes, as preocupações que alcançam os nossos corações, o temor, o medo de defender a nossa fé, aquilo que nós cremos, como verdade absoluta do Cristo Salvador. Quantas vezes nós, a exemplo dos discípulos, fugimos assustados? Quantas vezes nós, a exemplo de Pedro, quando foi também interrogado, negamos Jesus através das nossas atitudes? Ficamos amedrontados, fugimos assustados. Nós precisamos considerar essa hipótese, porque para eles ser discípulo de Jesus nesse momento era um problema. Será que não está se tornando um problema ser discípulo de Jesus hoje? Será que nós nos enfrentamos dificuldades parecidas? De você dizer, eu sou do Senhor, eu não participo desse tipo de coisa, eu não faço esse tipo de negociata? Pense nessa questão. O problema dos discípulos no dia da ressurreição é que eles estavam com medo, assustados. Eles viram Jesus sendo condenado injustamente e implacavelmente, sem nenhum ato de misericórdia por parte do Estado romano e muito menos por parte da religião daqueles dias. Ele foi assassinado. Ele foi morto na cruz sem nenhuma piedade. Hoje seria classificado como um crime hediondo. Mas foi. E os discípulos sabem disso, e os discípulos estão muito assustados, aterrorizados. Mas nós olhamos para o texto que já se passou sexta-feira. Nós lemos no texto que já passou o sábado. Nós olhamos para o texto, agora aqui em Lucas 24, 13, que o domingo está acabando, está escurecendo, que amanhã é segunda-feira. Mas há algo extraordinário a acontecer. Para acontecer, Jesus já havia se apresentado a algumas pessoas. Ele se apresentou a Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, a Salomé, ali em Marcos capítulo 16, versículo 1. Ele se apresentou já para os discípulos aqui no caminho de Emaús. Pedro já ouviu, já conversou com ele. Os discípulos já foram até o túmulo. Mas o que acontece? Há uma confusão aqui. Esses dois discípulos deixam bem claro que há uma confusão nas informações. Há algumas informações que não foram confirmadas. Ou pelo menos eles dois não estão bem informados. O que acontece? Versículo número 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Versículo 22. É verdade, diz eles. Também que algumas mulheres de que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais falaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então eles não sabem de fato de verdade. Será que ele ressuscitou? Será que é verdade que aconteceu que Jesus está vivo de novo? E esta dúvida está sazonando, está morando, está crescendo, está viva na alma desses discípulos. E eles então estão indo para Emaús, como o próprio Jesus diz, preocupados. Preocupados, eles não sabem exatamente o que está acontecendo.
As informações são meio conflitantes. Uns dizem que foram e viram o túmulo vazio, outros disseram que viram um anjo, outros disseram que apareceu, mas ninguém confirma nada. Percebe? Então é necessário alguma coisa acontecer de extraordinário para que esses discípulos voltem ao centro e continuem acreditando que aquele Jesus que havia morrido injustamente está vivo. E o texto fala de forma clara e veemente que houve uma reunião. Você pode ler aqui no versículo 33, 34, 35, ou então você pode olhar para João capítulo 20. E os discípulos estavam reunidos numa casa. João ele fala uma coisa interessante lá em capítulo 20, versículo número 19. Eles estavam na casa reunidos com as portas trancadas com medo dos judeus. Eles estavam reunidos com o coração ainda cheio de temor. Pedro estava lá. Os apóstolos estavam lá, com exceção de um, chamado Tomé. Mas eles estavam com medo dos judeus. Percebam como que era tensa a situação dos discípulos de Jesus e por isso estavam atemorizados. Estavam reunidos, estavam juntos, mas não ainda encontraram uma paz. Não tinham ainda certeza absoluta. Estavam em dúvida. Parece mais ou menos o que acontece com algumas pessoas hoje. Ainda tem algumas dúvidas para se abrirem, para aceitarem, para admitirem que Jesus vive, reina e reinará para sempre. E tutibiam, vamos assim dizer, ficam tutibiando com medo de assumir um compromisso do lado de Jesus. Mas o texto diz que Jesus veio e se pôs no meio deles. Não sei como, mas é isso que está dizendo aqui. Falava, versículo 36, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Esta é uma questão que você e eu precisamos admitir como necessária e essencial para nossas vidas. Ouvirmos do próprio Jesus esta afirmação. Estão com medo? O temor bateu no coração? A dúvida subiu na alma? Jesus diz: paz seja convosco. Mas Jesus não diz somente isso. Lá em João 19, 22 fala: recebei o meu Espírito. Esta é a grande questão, e é neste momento que a realidade da existência desses discípulos será mudada, ou foi mudada. Então, é lícito que eu diga para vocês que a única verdade capaz de mudar a nossa realidade de uma vida de temor, de uma vida de indefinição, de uma vida de medo, de insegurança, é quando nós aceitarmos essa paz que vem de Jesus. E mais do que isso, é esta capacitação que vem de Jesus. Recebei o meu Espírito. E o texto diz: e soprou sobre eles. Então nós podemos inferir quais são, ou pelo menos qual é, o recurso que a comunidade pós-ressurreição tem. É a presença de Jesus no seu interior. É a presença de Jesus na vida da igreja que faz a igreja continuar. É a presença de Jesus na vida das pessoas que fazem as pessoas serem vencedoras. É isto aqui que nós encontramos. Então nós olhamos para esse texto e percebemos quais são os resultados que esse texto traz. Que a presença de Jesus, a confiança na presença de Jesus, faz com que nós nos desvencilhemos das nossas preocupações. É a presença de Jesus que lança fora o medo, diz o apóstolo João.
É Jesus no interior da existência que faz com que tenhamos ousadia, intrepidez para agirmos. É isso que nós encontramos aqui no texto. E Jesus então fala: paz seja convosco, no versículo 36. Que a paz esteja dentro de vocês. Por quê? Por que essa afirmação, a paz seja convosco? Porque não havia paz, não havia sossego, não havia segurança, havia medo. Jesus havia dito outras vezes, pelo menos em João: a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como dá o mundo. Mas é a paz de Jesus. É a presença de Jesus. Agora, uma outra coisa que é interessante para mim e para você, que mesmo nesse contexto de medo e agora de transformação do medo para uma vida de segurança, é que não é apenas receber a paz de Jesus, não é apenas receber a unção do Espírito Santo para a gente ser mais bonito, para sermos a igreja mais fofa da cidade, para sermos a igreja mais bonita da cidade. Não é para isso. É porque Jesus fala aqui, assim lá em João, assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. É para que nós tenhamos coragem. É para que os discípulos que estão trancados com medo, é para que os discípulos que estão escondidos com medo dos judeus saiam e falam e pregam o Evangelho. O que é o Evangelho para Jesus? Ide pregar o Evangelho. Ele está dizendo: ide pregai que eu ressuscitei. Esta é a mensagem. A ressurreição é o centro da fé cristã. Como eu falei pela manhã, não tem como você provar a ressurreição de Jesus. Não tem como você negar a ressurreição de Jesus. É um ato de fé. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não é um problema meu. Percebem? E esses discípulos viram o Senhor ressuscitado. É interessante, lá em João, pelo menos, e só deixa eu fazer um parênteses aqui, tanto João quanto Lucas são duas interpretações da situação de Jesus, da ressurreição de Jesus. São dois livros mais teológicos. Que Tomé não estava lá. E Tomé duvidou da comunidade dos discípulos que disseram: nós vimos ele. E Tomé fala: se eu não ver e tocar nele, não acredito. E Jesus fala uma palavra que ela é fantástica. Você só vê se você crer. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Eu diria, irmãos, bem-aventurado é uma igreja como a nossa, bem-aventurado é uma igreja como a dos irmãos que estão reunidas em outros lugares nessa noite, ou em outros dias, que se reúnem em nome do Senhor, que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados. E aí, quando nós entendemos essa verdade, de que o centro da nossa esperança é a ressurreição de Cristo, e por isso nós persistimos, então todo medo tem que ser lançado fora. Todo medo tem que ser jogado fora. Agora deixa eu concluir aqui com uma pergunta, como sempre faço aqui na igreja. Será que essas duas palavras de Jesus, paz seja convosco e recebei o meu espírito, ainda estão reverberando em nossos ouvidos? Será que nós ainda estamos escutando esta palavra de Jesus? Fulana, ciclano, paz seja com você. Será que você aceita essa palavra ainda? E o que Jesus disse para eles, está dizendo para você nessa noite? Paz seja com a sua alma. Será que você ainda escuta Jesus dizendo: fulano, beltrana, ciclana, tetrana, receba o meu espírito? Para que aí nós possamos ser comunidade que se liga, como eu disse, temporalmente lá no passado, e nos tornamos a igreja do presente, que vamos fazer com que haja uma igreja no futuro? Espero que daqui 100 anos, 150 anos, sei lá, 30 anos, alguém fala: estou aqui,
porque igrejas evangélicas pregaram o Evangelho, receberam a paz do Senhor, receberam o Espírito. Então, que nós pensemos nisso nessa noite, para que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada. Isto é Páscoa, ressurreição de Jesus. Páscoa também é missão da igreja, em receber, o privilégio de receber essa mensagem, receber essa paz, receber o Espírito, mas receber para quê? Ide, para ir, para pregar, para anunciar. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para continuarmos firmes na nossa caminhada da fé.